né? Com Você certeza. falando isso, o teu depoimento é importantíssimo, porque a gente tem uma ideia errada disso, né, equivocada. Quem é de outros países, principalmente países maiores, então, por exemplo, você pega o contingente populacional brasileiro. Você tem uma parcela pequena, que mesmo tendo o serviço militar obrigatório para homens, é uma parcela pequena da população. Né? E o Brasil, como você disse, é um país, né, que as pessoas são mais tranquilas, etc., então mais leves, porque a gente não passa pelas coisas, graças a Deus, que Israel passa. Mas você pega países como Estados Unidos, vários países da Europa, é uma parcela pequena da população que faz parte da força militar, né? Digamos assim. Quando a Uhum. gente fala de Israel, isso que é importante as pessoas entenderem. É todo mundo. Se você não tiver todo mundo, não funciona. É uma questão de sobrevivência. Então isso está incutido na cultura. Então a questão do relacionamento com defesa, com senso de comunidade. Quando a gente brinca aqui das hashtags que todo mundo usou menos, né, obviamente com a comunidade judaica, pega a mão e puxa o outro, etc e tal. Em Israel isso é uma grande realidade, né? Sim. Quando você falou e ficou muito claro na tua expressão, no teu sentimento que você sonha com esses reféns, você pensa, obviamente com muita dor na perda do Hirsch, que é um cidadão americano-israelense, israelense-americano, que é um ponto muito importante, depois a gente fala um pouco sobre isso. É uma outra dimensão de sentimento e acho que isso define um pouco do que é ser israelense e de ter, vamos dizer assim, um outro nível de preocupação do que às vezes nós temos aqui como mundano e a gente encara como um grande problema. Em Israel não é bem assim, né? Os problemas são um pouco maiores, então talvez eu não tenha tanto tempo no dia a dia para, eu não vou dizer bobagens, mas para questões mais cotidianas, porque o que está em volta de mim ou caindo sobre a minha cabeça tem uma importância maior no sentido da minha preservação e da minha comunidade. É isso, né? Uau, é, exatamente. Eu vivo, né, o dia a dia aqui. Eu tô falando com você a 10 metros de mim, eu tenho um abrigo, né? Olha só. É uma realidade muito diferente da vida no Brasil, e eu, como brasileira e israelense, eu vivo isso sempre, né? Eu tenho família no Brasil, eu tenho muitos amigos no Brasil, eu também me sinto muito brasileira, eu amo o Brasil. Então, quando eu vou e volto, eu vejo essas diferenças, e sempre também eu tive essa questão, né, dessa. Não diria que foi uma crise de identidade, mas eu precisava me definir a um certo ponto, né? Sou israelense, eu sou brasileira, o que me define? Enfim, Claro. então eu sempre penso muito nessas diferenças de realidade aqui. Às vezes eu estou no Brasil, eu escuto uma sirene de ambulância, eu começo a correr para abrigo. Eu levanto assim da cadeira, começo a correr, daí eu lembro, ah, não, está no Brasil, tá tudo bem. Então é engraçado essa diferença de realidade, só que é uma norma, né? Passa a ser algo normal aqui. Claro, é do cotidiano, né? É do cotidiano. Então, ouvir você falando assim, coloca, né, coloca tudo isso em perspectiva, mas a realidade aqui é que a gente se acostuma, né, com guerra, né, e, enfim. Claro. Você falou dos abrigos, né? Como funciona, por exemplo, o abrigo nas principais cidades israelenses? Como é essa dinâmica? De novo, a gente está falando com um público que muitas vezes não conhece a dinâmica, então a gente volta, às vezes, para questões até básicas, né? De convívio, de construção da sociedade e de própria proteção. Ah, há alertas, então, para que todos que estão nos assistindo e nos ouvindo, quando há algum perigo, alguma ameaça iminente, as sirenes tocam nessas grandes cidades e há abrigos comunitários, vamos dizer assim, coletivos, e há pessoas que também têm abrigos nos seus próprios lares. Também há esses exemplos? Como é que Então, funciona essa dinâmica? vou explicar. Então, não é apenas em cidades grandes. A gente tem alertas, né, a sirene. Em todas as cidades tem vilarejos, né, pequenos no sul que foram atacados no 7 de outubro e também no norte. Em Israel inteiro tem o acesso a tocar essa sirene. E como é que funciona? Por lei, hoje em dia, qualquer prédio novo, casa nova que estão sendo construídos, precisam ter abrigos. O que isso significa? Ou um quarto por apartamento, ou por casa, ou por prédio. Então, depende, né, se é para o prédio inteiro, tem que ser grande. Aqui os prédios são pequenos no geral. Ou se é por apartamento, é um quarto que tem um concreto muito grosso e protege, né, quem está lá dentro de algum foguete ou bomba. Então, por lei, todo lugar, toda casa nova, todo centro esportivo, toda escola, tudo tem que ter
um abrigo, e também tem os abrigos públicos. No momento, na guerra, eles estão todos abertos, a gente vê muitos abrigos públicos em parquinhos. Vamos supor que você está na praia, toca uma sirene, você precisa correr para um abrigo, tem lá também. E como é que funciona, né, o tempo que você tem para chegar no abrigo? Dependendo de onde o foguete ou a bomba vem, você tem tempos diferentes. Normalmente, né, ou antes da guerra, enfim, quando o foguete vem de Gaza, dos grupos terroristas lançando as bombas de Gaza, dependendo de onde você está, em relação a Gaza, você tem de 10 segundos até 1 minuto e meio para correr para o abrigo, para chegar no abrigo. Olha só. Eu tenho mais ou menos 1 minuto e 20 para chegar no abrigo. Uma pessoa que mora num vilarejo, numa cidade perto de Gaza, tem 10 segundos. Sim. Que é 10 segundos. Pois é, o então, que você faz? O que você faz? Então, que é muito interessante, nessas cidades no sul de Gaza, você vê um abrigo a cada 20 metros. Você vê, você está parado numa dessas cidades no sul, que é muito perto de Gaza, assim, só na sua linha de visão, você vê uns 3, 4 abrigos, porque que é necessário, porque se você tem 10 segundos, você não consegue chegar um pouco longe, tem em todo lugar um abrigo. E essa é a realidade de muitos israelenses, de todos os israelenses, né? Mas no sul é algo constante, as pessoas passam noites e noites e semanas nos abrigos, dormem nos abrigos. O meu abrigo aqui em casa é um quarto, né? Caso a gente precise dormir lá, a gente, né, com a ameaça, por exemplo, de uma guerra ampliada no Oriente Médio, de bombas vindo do Hezbollah, por exemplo, que é um grupo terrorista muito forte, né, muito poderoso. A gente imagina uma possibilidade de passar uma semana inteira, né, só no abrigo. Então, isso é algo que existe Israel inteiro. Tem esses abrigos, e o que acontece quando a sirene toca? As pessoas correm para o abrigo, a gente fica até 8 minutos depois que a sirene acaba no abrigo, porque a gente tem o domo de ferro, né, que é um sistema de defesa aérea. Então, o nosso domo de ferro lança um foguete, quando está vindo um foguete, ele lança outro foguete e explode ele no ar. Então, a gente tem que ficar 8 minutos a mais dentro do abrigo, porque esses pedaços... Os estilhaços. Podem cair, e tem gente que já morreu, infelizmente, pelos estilhaços. Então, isso é um pouco da realidade. Toca a sirene, corre para o abrigo, você tem tempos diferentes, dependendo de onde você está em Israel, e você fica no abrigo, e é isso. Que loucura, né? E você vê, para um israelense isso é normal. Para ninguém mais, em qualquer lugar do mundo, isso é normal. Já parou para pensar nisso? É de fato uma loucura. Voltando um pouco, na verdade, assim, eu trabalho com recrutamento, eu estou muito inserido no mercado de RH, essa é a minha vida. Então, tenho interação o tempo todo com gente, né? Esse é o meu negócio, essa é a minha paixão. E eu sempre fui muito conectado com tudo que há de evolução dentro desse ambiente, né? O mundo evoluiu nos últimos anos em relação a inúmeros conceitos, principalmente em relação à diversidade, ao empoderamento feminino, à liderança feminina. Então, por exemplo, a gente traz inúmeras lideranças femininas, assim como você, aqui no Café com Sal. Então é uma bandeira que sempre foi muito forte, minha pessoal, e nossa aqui, né? Como podcast, como marca, com o que a gente quer, vamos dizer assim, disseminar pelo mundo, tanto em vídeo quanto em áudio. Eu vou te dar um depoimento pessoal, que quando tudo aconteceu, a partir de 7 de outubro, eu me senti, e acredito que você também, e todo mundo da comunidade, 100% abandonados, né? Além da crise de ansiedade, de não saber o que ia acontecer no mundo, saber o que fazer, a quem recorrer, e a gente vai falar depois um pouco de antissemitismo, mas a gente percebeu que todas as hashtags principais que vinham sendo usadas para inúmeros movimentos, quando se tratou da nossa comunidade, e principalmente quando aconteceu o 7 de outubro, em que a gente viu mulheres judias, infelizmente sendo violentadas, e isso tudo registrado por vídeo e depois em depoimentos, a gente não ouviu uma voz. Eu não vi um post em rede social de ninguém do meu relacionamento ou de pessoas com as quais eu contribuí no passado. Houve um silêncio assim, ensurdecedor, vamos dizer assim, né? Um silêncio ensurdecedor. Então eu fiquei assim num momento de mágoa, depois decepção, depois de me sentir sozinho, de falar sozinho sobre isso nas redes. Então queria ouvir um pouco do teu depoimento pessoal em relação a isso também enquanto mulher,
num ambiente que, pelo teu depoimento também prévio, mostra que se há um tipo de empoderamento feminino e uma mulher elevada à liderança, a gente já sabe o quanto a mulher é líder dentro da família judaica, né? Isso até vira piada. Mas na comunidade judaica isso é muito importante. No seio, no bojo da família judaica, a mulher tem um papel central. Mas principalmente em Israel, a mulher, como você já disse, é a máxima expressão, na minha opinião, pode estar enviesado ou não, enfim, cada um com a sua opinião, do empoderamento feminino. Queria um pouco da tua visão sobre isso daí. Com certeza. Eu acho até interessante, eu acho engraçado quando você me perguntando sobre esse papel feminino, pelo fato de que aqui é tão óbvio, né, que a gente ainda existe essa desigualdade, existe machismo, mas a minha realidade, né, no exército especificamente, eu vi muitas mulheres muito poderosas, comandantes, né? A gente tem a maioria dos comandantes no exército, pelo menos né, nos cursos, nos treinamentos básicos, são mulheres. Eu vi isso fez grande parte né, do meu dia a dia, grande parte da minha experiência no exército foi ver e experienciar esse empoderamento feminino. E eu acho que foi no exército que eu realmente senti. Eu sempre, assim, modéstia à parte, eu sempre me senti, sempre quis ser, né? Sempre tive uma líder dentro de mim, mas eu acho que foi no exército mesmo que eu senti que eu posso ser o que eu quiser e até onde eu quero ir, enfim. Isso é o que o exército proporcionou para mim, eu diria, principalmente. A minha comandante no exército é uma muçulmana, mulher e lésbica, para você ter noção. Olha só. Então, isso é a realidade de Israel e, obviamente, mencionando né, o 7 de outubro, a primeira coisa que eu vi nesse dia foi o vídeo da Naama Levy, que é uma Sim. soldada. Infelizmente, por motivos ruins, icônico. Desculpa? Não digo infelizmente, pelos motivos ruins, um vídeo, uma imagem icônica, que vai ficar para sempre nas nossas memórias, infelizmente. De uma menina, para quem não sabe, de 19 anos, que estava no início né, do exército dela, mas ela estava sendo arrastada por um terrorista, sangrando, a calça dela estava sangrando também, sangrando o corpo todo, com as mãos amarradas pela costa, e um terrorista puxando ela pelo cabelo com uma arma para cima. Allahu Akbar, Deus é grande, e ela já estava dentro de Gaza. Isso foi a primeira imagem que eu vi no 7 de outubro. O nosso mundo, o nosso chão caiu, né? O mundo foi um choque. Até hoje é um choque. E também a imagem dela sempre comigo e de todas as soldadas. A gente também viu um vídeo que foi publicado pelas famílias dessas meninas, o vídeo das próprias câmeras dos terroristas do Hamas que gravaram o sequestro delas, né? Que a gente vê todas elas sendo violentadas. Foi um choque de realidade, porque eu já estive no mesmo lugar que elas. Eu já fui soldada, eu já estava nesse treinamento, eu já estava no curso. Eu poderia ter sido eu, sabe? Então, isso é o que mais choca todo israelense, porque a gente se vê em todas essas pessoas.